Fala, delícia! Fala, Squad do Poder! Chegamos então na nossa última semana da preparação Enem. É isso aí, reta final, a nossa provinha é logo ali. Então, vamos com tudo, vamos com muito conteúdo, com muitas questões, porque a gente precisa chegar lá. E eu tenho certeza que você está no caminho certo. Nesse vídeo, nós vamos falar de um assunto que durante muito tempo não apareceu na prova do Enem. Confesso para você que a gente até acreditava que esse assunto jamais cairia. E nos últimos anos, o Enem tem olhado um pouco diferente para esse assunto, então a gente precisa comentar. Nesse vídeo, nós vamos falar de tabela periódica. É isso mesmo, periodicidade química. Então, questão na tela, vai lá. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com a do elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidas. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferida a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a, letra A, terem elétrons no subnível F, letra B, serem elementos de transição interna. Letra C, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Letra D, terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. E letra E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Então, seguinte, galera, quando a gente olha para uma questão dessa, uma questão de tabela periódica na prova do Enem, eu tenho certeza que a gente se assusta bastante. Sabe por quê? Porque a prova do Enem não tem tabela periódica. Você não encontra uma tabela periódica no final da prova. Você encontra somente os dados que você precisa da tabela, incluídos na própria questão. Como, por exemplo, você tem o número atômico do nióbio e do tântalo. E esses dados vão ser aqueles dados que vão te dar suporte para conseguir responder essa pergunta. Então, conforme você vai analisando, as opções, você vai percebendo que você precisaria ou de uma tabela periódica, porque quando o cara fala que você tem elétrons no subnível F, você poderia determinar se está ou não no subnível F, simplesmente pela posição desse cara na tabela periódica. Quando o cara fala de transição interna, você também tem essa relação. Então tudo aí se resolveria de forma muito simples com uma tabela. Porém, a prova do Enem não tem uma tabela periódica. E agora? E agora você vai vir aqui para mim que eu quero conversar com você sobre esse assunto. É o seguinte, meus amores, de fato, não existe tabela periódica na prova do Enem. Porém, se você conhece bem as características de uma tabela periódica, se você conhece bem quais são as formas de organização da tabela periódica, se você conhece bem como se pensa numa tabela periódica, eu te garanto que você não vai precisar de uma tabela periódica para resolver uma questão como essa. De cara, eu já posso dizer para você que se você sabe de cabeça o diagrama de Linus Pauling, aquele diagrama 1S2, 2S2, 2P6 e por aí vai, você mataria essa questão simplesmente fazendo distribuição eletrônica. Mas se você conhece como a tabela periódica foi organizada, a questão sai de forma ainda mais fácil. Sabe por quê? Primeiro, quando se pensa em tabela periódica, se pensa em uma forma de organizar os elementos químicos. Então o objetivo da tabela é a organização dos elementos químicos. E como eu quero organizar esses elementos? Eu quero organizar esses elementos de acordo com as suas propriedades. Então eu quero agrupar elementos químicos que apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Essa organização, ela foi pensada de diversas formas. Essa organização passou por muita gente, tá? Muita gente aí tentou organizar essa
tabela periódica? A gente teve as tríades de Dobenheim, a gente teve o parafuso telúrico de Champ-Courtois, a gente teve a lei das oitavas de Newlands, até chegar num cara que foi muito importante para essa construção, que foi o Mendeleev. O Mendeleev, ele é o grande pai da tabela periódica, porque ele foi responsável por organizar a tabela periódica em linhas e colunas. Porém, a organização de Mendeleev foi uma organização feita em ordem crescente de massa atômica. E foi percebido que essa forma de organizar em ordem crescente de massa atômica não seria tão eficaz. Então, o Moseley pegou essa ideia de Mendeleev e reorganizou esses elementos químicos. Reorganizou esses elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Então a tabela periódica que a gente utiliza hoje é uma tabela periódica que foi organizada em linhas e colunas e em ordem crescente de número atômico. Você vai ver aí agora uma tabela periódica para você entender o que eu estou falando. Tá vendo aí a tabela periódica? Então, essa tabela periódica ela está organizada em linhas e colunas. As linhas, que são um total de 7 linhas, elas representam os períodos ou as séries. Na mesma linha vão estar sempre os elementos químicos que apresentam o mesmo número de níveis de energia. Então, elementos que apresentam um nível de energia estão na primeira linha, no primeiro período. Elementos que apresentam 7 níveis de energia estão na 7ª linha, 7º período. Além dos períodos, das linhas, nós temos também as colunas. Um total de 18 colunas. Essas colunas, elas chamam-se de grupos ou famílias. Os grupos ou as famílias são nada mais nada menos do que as colunas da tabela periódica que apresentam elementos químicos com propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, se eu tenho um elemento químico que está no mesmo grupo, na mesma coluna, eu posso afirmar que essas espécies, que esses elementos apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. E esse conceito é um conceito que basta para você matar essa questão de tabela periódica do Enem. Se você entende que os elementos químicos que estão na mesma linha são elementos do mesmo grupo e que apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes, você mata essa questão. Porque o cara fala assim, ó, a importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas deve-se a se tem similaridade nas suas propriedades químicas e físicas, é porque esses elementos químicos pertencem ao mesmo grupo na tabela periódica. E essa é a premissa para um elemento químico se encontrar no mesmo grupo. Lembre-se, elementos do mesmo grupo apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Elementos no mesmo período apresentam a mesma quantidade de níveis de energia. Vale lembrar também que se um elemento está no mesmo grupo, é porque a configuração eletrônica da sua camada de valência também é similar. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, não é? É isso, gente. Muito fácil. Basta você saber os conceitos. Vem pra mim. Galera, é isso. Uma questão que aparentemente parece muito difícil, porque eu não tenho uma tabela periódica para me ajudar, mas se você conhece como essa tabela é formada, como essa tabela foi construída, quais são os conceitos envolvidos atrás desse bando de elemento químico organizado, você mata essa questão com muita facilidade. E esse projeto e a preparação Enem aqui do Química do Poder tá aqui para isso, para fazer você chegar lá de forma mais simples, de forma mais prática e fazer você acreditar que o seu sonho pode se tornar realidade. Então, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, o seu comentário, a sua sugestão. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.